Olá, meus amigos, que satisfação, que alegria falar com vocês. É sempre uma honra, eu me sinto bastante honrado e alegre de poder participar deste momento de vocês. Neste final de ano, estamos aí com o finalzinho de ano, esperando com a paz do coração, com a imensa gratidão, com muita confiança em Deus, fazendo o melhor ao nosso alcance, não é mesmo? E eu quero saudar aqui os amigos do Centro Espírita Irmã Anastácia, da cidade de Botucatu. Até agora, as atividades, como todas as demais, ou pelo menos a maioria das instituições, estiveram virtuais, online, com as transmissões pelo Facebook ou pelo YouTube. E o Irmã Anastácia, já em sua nova e definitiva sede, pretende retornar às atividades presenciais agora em janeiro de 2022. Então, nós estamos aqui com a tarefa agradável de saudar os amigos, os tarefeiros, os frequentadores, a diretoria do Irmã Anastácia em Botucatu, para esse instante que antecede a abertura da presença, das atividades presenciais, melhor dizendo. Nós vamos, inclusive, compartilhar aqui para vocês a página do Facebook desta importante instituição, até para que vocês possam visitar, para que vocês possam conhecer e terem as informações que julgarem úteis, pesquisarem, não é ela? Centro Espírita Irmã Anastácia, em Botucatu, com a definição das atividades em andamento, né? As atividades que você poderá se informar e acompanhar, porque tudo isso faz parte deste movimento da doutrina espírita, desse esforço de muitos amigos que se empenham pela divulgação espírita. Aí está a bela página, e nós vamos compartilhar também a página do YouTube, para que vocês possam, inclusive, se inscreverem no canal do YouTube desta instituição, ressaltando que é muito importante a nossa inscrição, porque são esforços desses amigos em muitos lugares do Brasil, não é mesmo? Inclusive também em Botucatu, para que a doutrina espírita seja conhecida. Como vocês podem ver, eu já estou inscrito lá. E quero motivar você a também se inscrever no canal do YouTube do Centro Espírita CEA Irmã Anastácia, como você vai encontrar digitando no YouTube, Centro Espírita Irmã Anastácia. Então, isso é muito importante para este momento que estamos vinculados ao trabalho de divulgação espírita, agora que as instituições estão retornando. E nós aqui estamos para a palestra, para saudar os amigos, cumprimentá-los por toda essa atividade, e nós trouxemos um documento que nós produzimos com bastante carinho. Esse documento é sobre a médium Ivone do Amaral Pereira, e que está à disposição, como ficou, a gravação ficou muito boa em qualidade técnica e também em conteúdo, porque nós, os palestrantes, às vezes não gostamos do trabalho que fazemos, às vezes, puxa, podia sair melhor, podia ter ficado bom, às vezes a gente não gosta, mas às vezes a gente gosta, e quando a gente gosta e achou que o trabalho alcançou um resultado, a gente pretende apresentá-lo em outros lugares, como é este caso. Então eu quero deixar com vocês o documento que nós produzimos sobre as lições da médium Ivone do Amaral Pereira. Falar de Ivone Pereira traduz para o meu coração imensa gratidão, porque Ivone significa para todos nós um ícone, uma referência doutrinária no Brasil e na literatura espírita. Eduardo, pode colocar então a transparência que nós preparamos? Nós vamos falar hoje sobre a médium Ivone do Amaral Pereira. Há alguns meses, nós recebemos um convite de Ituiutaba, na pessoa do nosso querido Nicola Frattari, que é um especialista em Jerônimo Mendonça. Ele organizou um seminário de várias horas, aproximadamente 6 horas, só para estudar Ivone Pereira e sua obra. Diversos amigos compuseram esta sequência de abordagens para falar da médium, da sua vida pessoal, de dados biográficos e também da sua obra. Coube-me, na época, falar sobre as obras da médium Ivone do Amaral Pereira.
Mas hoje aqui, convidado para falar sobre a pessoa da médium, falar sobre a experiência desta incomparável mulher, trouxe-me ao coração durante todo o dia de hoje muitas emoções de gratidão a esse espírito nobre que viveu no Brasil, que nasceu no Brasil, aqui atuou intensamente e deixou para o Brasil espírita um legado incomparável de exemplos e de ensinamento. Como estão vendo aí na tela, Ivone do Amaral Pereira nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e desencarnou no dia 9 de março de 1984. Naquela live que nós fizemos, específica para falar das obras de Ivone do Amaral Pereira, nós fizemos naquela live, que inclusive transformei em palestra e tenho usado em outras localidades, porque me fez muito bem falar sobre as obras, nós fizemos um resumo de cada obra de Ivone Pereira, especialmente as clássicas, porque existem outras obras de sua autoria. Aqui estão as 12 principais, que são Memórias de um Suicida, Nas Telas do Infinito, A Tragédia de Santa Maria, Amor e Ódio, Ressurreição e Vida, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières, O Drama da Bretanha, Sublimação, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível e Dramas da Obsessão. Todos esses livros foram editados pela Federação Espírita Brasileira e recebidas no período de 1955 a 1964, um tempo curto, 9 anos apenas de recepção dessas obras que foram apresentadas. A ordem aí não é cronológica, mas considerando o valor dessas obras, exceção de Memórias de um Suicida, que foi recebido anteriormente, ficou décadas engavetado e depois teve a orientação de Leon Denis, que a concluiu, há aí um acervo valioso de orientações doutrinárias de uma mulher completamente envolvida com a doutrina espírita, e falaremos sobre isso, sobre os atributos, as virtudes, os exemplos, o legado desta notável mulher espírita. Naquela live nós fizemos, pois, um resumo dessas obras. Não é o nosso objetivo hoje falar das obras. Como dissemos anteriormente, nós queremos falar da mulher, nós queremos falar da médium, da cidadã brasileira, nós queremos falar de Ivone Pereira como este exemplo para todos nós, cidadãos, para todos nós, espíritas, tarefeiros. Dessas obras que aí estão, a maioria delas se constitui de textos romanceados, excetuando-se Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, que são obras da sua própria autoria, porque ela, além de médium, psicógrafa, detentora de várias outras mediunidades, também era uma exímia escritora, produziu muitos textos de sua própria lavra, além de ser uma médium psicógrafa. Muito bem, mas o que nós vamos nos deter hoje, nós vamos fixar a nossa atenção nesta obra. A primeira edição em 1997, igualmente pela Federação Espírita Brasileira. Notem que esta edição é póstuma, ela desencarnou em 1984 e a primeira edição é de 1997. E esta obra, ela tem a sua apresentação feita pela própria Ivone do Amaral Pereira, que fez um autorretrato biográfico em página assinada de 7 de agosto de 1981, do texto original de 1973, revisado por ela, e que se constitui, depois da apresentação da editora, o primeiro texto na sequência do livro que antecede os capítulos. É importante dizer que os capítulos desse livro, À Luz do Consolador, são resultantes de artigos publicados pela médium na revista Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira. E ela publicou nesta revista citada, durante 30 anos aproximadamente,
ela publicou artigos com o pseudônimo de Frederico Francisco. E esses artigos publicados na revista, eles são resultado do trabalho da médium na resposta a pessoas que lhe escreviam. Então, as pessoas faziam diferentes perguntas sobre o seu estado de saúde, sobre as condições de um parente, de um ente querido, e das dificuldades com grupamentos mediúnicos, de dificuldades com a sua mediunidade, por exemplo, como entender determinados fatos e fenômenos que ocorriam consigo mesmos, e escreviam para ela, a consultavam. Eu mesmo cheguei a fazer uma consulta por escrito para Ivone, diante de uma dificuldade que eu tive por volta da década de 80, que ela respondeu carinhosamente. Essas questões que lhe chegavam, ela transformou em artigos, adaptando naturalmente, ocultando propositalmente o nome do consulente, mas, além de apresentar o questionamento da pessoa, ela igualmente apresentava a resposta à luz da doutrina espírita, fazendo com que os capítulos desse livro se tornassem uma preciosidade doutrinária. E é um dos livros que eu tenho me empenhado bastante em divulgar, diante do tesouro que aí está, nas perguntas que faziam a ela sobre variadas questões, repito, familiares, mediúnicas, inclusive profissionais, doenças, etc., e que depois ela transformou em artigo com a sua resposta, cujas respostas sempre embasadas na clareza e na grandeza da doutrina espírita. Este livro, para vocês terem uma ideia, neste documento que integra a obra antes dos capítulos, ele possui esses tópicos que foram escritos por ela mesma. Como disse anteriormente, é uma apreciação autobiográfica. É Ivone Pereira falando dela mesma. Então nós vamos encontrar nesse preciosíssimo texto, identificado no livro Dados Biográficos de Ivone do Amaral Pereira para a Federação Espírita Brasileira, e foram extraídos do Reformador de janeiro e fevereiro de 1982. Então ela vai trazer esses tópicos: filiação, criação, instrução religiosa, mediunidade, curas, encargos, literatura, correspondência, Esperanto e Federação Espírita Brasileira. São 11 itens distribuídos por algumas páginas e é de onde nós queremos tirar algumas lições. Porque ao ler esses tópicos, e aliás, eu quero agradecer imensamente à Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, que me propôs falar sobre os ensinos e as lições de Ivone do Amaral Pereira. Eu quero agradecer imensamente a direção da casa, porque eu já li esse livro e vivo consultando ele. Aliás, para quem chegou agora, eu vou mostrar novamente a capa do livro enquanto faço essas observações. Eu já li esse livro várias vezes e vivo consultando esta obra, mas nunca tinha me deparado com a atenção devida com que me deparei hoje, nesta apreciação autobiográfica feita pela própria médium, e que se constitui numa riqueza que nós só poderemos avaliar devidamente quando nos determos atentamente ao conteúdo dessas apreciações que se distribuíram por esses tópicos que eu relacionei para vocês. De forma que, a partir de hoje, nós vamos transformar essa palestra numa outra apreciação que vamos desenvolver em outros lugares, porque percebemos uma riqueza escondida ali que precisa ser mais divulgada, precisa ser mais conhecida, precisa ser falada continuamente. Então, são detalhes que precisam ser levados à vista. O nosso amigo está dizendo que não está nítida a imagem, realmente no celular fica difícil de ver, e ela não, embora esteja no tamanho máximo, a obra se chama A Luz do Consolador. A Luz do Consolador, escrito pela Ivone do Amaral Pereira, é livro da FEB, está disponível, você vai encontrar com facilidade. Muito bem,
Desses tópicos que nós vamos comentar alguns aspectos, nós vamos tirar algumas lições. As lições deixadas pela própria vida e pelo exemplo, pela vivência da médium Ivone do Amaral Pereira. Nós selecionamos aí 17 itens, mas é claro que se a gente parar para pensar e realmente analisar com mais profundidade, nós vamos multiplicar esses itens. Mas para efeito didático desta noite, nós selecionamos aqui. Número 1, simplicidade. A simplicidade realmente foi uma grande característica de Ivone do Amaral Pereira. De origem bastante humilde, ela foi uma mulher muito simples. Discrição, sim, era uma médium e uma pessoa discreta. Não era uma médium espalhafatória que ficava divulgando a quatro ventos, etc. e tal. Tudo que ela divulgava era simplesmente para instrução doutrinária, mas o seu comportamento era um comportamento discreto, apesar de todas as modalidades mediúnicas que ela detinha como espírito e como médium encarnado. Seriedade. Você lendo as obras de Ivone do Amaral Pereira e lendo a sua própria biografia, os seus textos, as suas considerações, você vai perceber a seriedade com que ela trata os assuntos, o respeito que ela tem com as pessoas, o que lhe garante também, o que lhe traz imensa responsabilidade, que é outro item, porque verdadeiramente a responsabilidade mediúnica que esta médium demonstrou em sua vivência evangélica, em sua vivência mediúnica, em sua vivência doutrinária espírita, é um marco na vivência do espiritismo. E é um exemplo para todos nós, estudiosos, espíritas, pesquisadores, que nos detemos em estudar o espiritismo, a aprender. O que naturalmente nos leva a outra lição, que é o da fidelidade ao evangelho e ao espiritismo. Foi uma médium completamente comprometida com o evangelho e com o espiritismo. O seu esboço, o seu trabalho, o seu foco sempre foi divulgar o espiritismo e viver o evangelho, como igualmente viver as lições que a mediunidade lhe trazia. Por isso, o comprometimento com a mediunidade. A sua vida foi totalmente dedicada à mediunidade. O que lhe leva à classificação da sua tarefa como um mediunato. Mediunato que foi uma nomenclatura dada por Joana d'Arc em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 32, na comunicação número 12, em que Joana d'Arc classifica o médium na sua tarefa, denominando mediunato. Eu vou até ler aqui a página do Livro dos Médiuns, porque é algo que merece, nesse ponto do nosso comentário, devido à grandeza dessa apreciação, e que se encaixa em Chico Xavier, como se encaixa perfeitamente em Ivone Pereira. E ela vai dizer, a nossa Joana d'Arc: Deus encarregou-me de uma missão a cumprir com os crentes que favoreceu com o mediunato. Quanto mais recebem graças do mais alto, mais correm perigo. E esses perigos são tanto maiores porque têm origem nos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades das quais os médiuns gozam lhes atraem elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis o seu grande escolho. Esses mesmos médiuns que deveriam sempre ter presente na memória sua incapacidade primitiva, o esquecem, fazem mais o que não devem, senão a Deus atribuem ao seu próprio mérito. O que ocorre então? Os bons espíritos os abandonam, tornam-se o joguete dos maus e não têm mais a bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence. Até que, enfim, Deus os pune em lhes retirando uma faculdade que não pode mais do que lhe ser fatal. Não saberia mais vos lembrar de vos recomendarem ao vosso anjo guardião para que vos ajude a estar sempre em guarda contra esse
mais cruel inimigo que é o orgulho. Lembrai-vos bem que tendes a felicidade de serem os intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o apoio do vosso divino mestre, sereis punidos mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza seus frutos, e desejo que possa ajudar os médiuns a se colocarem em guarda contra esse escolho, onde viriam a se destruir. Esse escolho, eu vos disse, é o orgulho. Então, Joana d'Arc criou um termo aqui, mediunato, que é a tarefa encetada, a tarefa levada adiante com aquele comprometimento, com aquela fidelidade, com aquela responsabilidade da atenção, da vigilância, para não se deixar levar, seduzir pelo orgulho, pela falsa noção ou pela sedução de que é um privilegiado, que aqueles dons lhe são mérito. Não são. São tarefas que o médium aceita, ou que lhes foram sugeridas, ou incluídas no seu planejamento reencarnatório com uma finalidade específica. E Ivone soube entender isso, como Chico Xavier, por exemplo, e como outros médiuns que podemos também citar. Por outro lado, a caridade em sua ampla prática. Ivone não apenas foi teórica na mediunidade, mas exerceu a sua mediunidade aplicando a caridade na sua prática de atender os enfermos, os obsidiados, os carentes materialmente também. E para isso, aplicou a si mesmo uma rígida disciplina, saturada também da coragem no enfrentamento das adversidades. E sempre enfatizou a necessidade do estudo constante, demonstrando a importância de se estudar o Espiritismo para não ser enganado pelas frivolidades, pelas seduções que atacam a mediunidade. Por isso, nesta prática coerente, mediúnica, com o conhecimento que detinha, o amor aos sofredores, especialmente os suicidas. Ivone Pereira teve um expressivo relacionamento com espíritos obsessores e também com espíritos suicidas. Ela os ajudava, ela procurava atenuar as suas aflições, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, orava pelos obsessores, orava pelos suicidas, o que lhe granjeou grande simpatia no mundo espiritual. Isso demonstra uma grande lição que ela nos dá: obediência aos preceitos dos espíritos que conduziam a sua mediunidade, obediência às intuições, aos ensinamentos e orientações trazidas também através da sua mediunidade. E, sem dúvida nenhuma, a sua humildade. Ivone foi um espírito que sempre demonstrou humildade. Nunca quis se colocar acima de ninguém, nunca quis parecer melhor do que outra pessoa, sempre uma médium humilde, trazendo muitos exemplos que fizeram da sua vida um cabedal de lições para todos nós. E, sem dúvida nenhuma, renúncia à sua própria vida para dedicar-se integralmente à mediunidade, renúncia a vaidades pessoais, renúncia a outros privilégios que muitos lutam para obter. Então, são detalhes, são lições extraídas do comportamento desse médium. Mas, como eu disse a vocês, nós tiramos essa relação de 17 itens que se desdobram em outros tantos exemplos que daí podem ser tirados e também traduzem a introdução para outras grandes lições. Nós tiramos isso quando conhecemos a literatura produzida por Ivone Pereira, mediúnica ou não. E através das lições desses livros e as lições da sua própria vida, nós vamos encontrar muitos ensinamentos. Como disse a vocês, eu gostaria, aproveitando, portanto, as lições que ela mesma escreveu no seu livro A Luz do Consolador, nós relacionamos aqui os tópicos. E eu selecionei desses tópicos alguns detalhes que gostaria de mostrar para vocês.
No item 2, por exemplo, criação, ela vai dizer, vejam que lição preciosa ela diz nesse texto, nesse trecho desta introdução do livro, com dados biográficos elaborados por ela mesma, no item 2, criação. Meu pai era generoso de coração, muito desinteressado dos bens de fortuna, e por essa razão não pôde ser bom negociante. Por 3 vezes foi negociante e arruinou-se, visto que favorecia os fregueses em prejuízo próprio. Agora veja que interessante que ela diz. Fui criada com muita modéstia, mesmo pobreza, conheci dificuldades de todo gênero, coisa que me beneficiou muito, pois bem cedo aliei-me das vaidades do mundo e aprendi a conformidade com a minha humilde condição social, compreendendo também as necessidades do próximo. Aprendi assim com meus pais a servir o próximo mais necessitado que nós, pois em nossa casa eram acolhidas com carinho e respeito e até hospedadas pobres criaturas destituídas de recursos e até mesmo mendigos, alguns dos quais foram por eles sustentados durante muito tempo. Muito interessante pensar nisso, né? Olha que lições ela traz nesta primeira citação, aliás, a segunda citação, né? Porque eu não li sobre a filiação dela, apenas porque selecionei os mais expressivos. Apenas um detalhe da criação dela, que ela teve 5 irmãos mais moços do que ela, e um mais velho, que era filho do primeiro casamento da sua mãe. Mas, neste item da criação, ela vai dizer que aprendeu a ser resignada com a vida modesta que tinha, com as condições muito difíceis, socialmente considerada. Quando ela aprendeu, então, a se conformar com a dificuldade, ela teve um aprendizado muito grande com a humilde condição social. E, ao mesmo tempo, incentivada e vendo os exemplos dos pais, motivada a socorrer a necessidade alheia das outras pessoas destituídas de recursos. Durante muito tempo, na sua casa, como ela disse, foram hospedados mendigos e pessoas carentes de toda a espécie. Depois ela diz, dentro ainda do item criação, até os 10 anos de idade, porém, vivi principalmente sob os cuidados da minha avó paterna, com vista das anormalidades experimentadas em minha infância, com as lembranças de minha passada existência. Anormalidades que não me permitiam viver na casa paterna, devido ao fato de minha mãe, rodeada de outros filhos, não dispor de possibilidades para atender aos meus incomodativos complexos, trazidos de outras vidas. Aqui nós nos deparamos com outra preciosa lição. Para quem ler os demais livros de Ivone Pereira vai saber que, desde cedo, ela foi uma médium natural. Ela quase foi sepultada viva, mas não estava morta, decorrente de um estado de desprendimento do próprio espírito, deixando o corpo em estado de catalepsia. Então, vejam que coisa interessante, mais uma lição trazida aqui para o nosso conhecimento. Depois, no item 3, instrução, também tem lições preciosas aqui que nos deixam admirados de ver o valor, a nobreza, as virtudes dessa notável mulher. Ao contrário do que muitos amigos supuseram a meu respeito, não sou professora diplomada, nem fiz qualquer curso escolar, a não ser o primário. Fato que para mim constituiu grande provação. Durante minha juventude, um funcionário público como meu pai não tinha condições para fornecer nem mesmo um curso normal a um filho, mesmo porque as escolas eram raras no interior do Brasil. E por isso não me foi possível aproveitar a vocação por mim trazida do berço para o magistério e a licenciatura. Mas sempre estudei sozinha, até as 2 horas da madrugada. E o que pude aprender nessas condições, eu aprendi. Vejam, outra grande lição. Ela estudava sozinha, não tinha condições de ir à escola, estudava até as 2 horas da madrugada.
e aprendeu muito com isso. Mas ela aprendeu também. Por outro lado, aos 12 anos de idade, eu já escrevia literatura. E tão rápido e facilmente eu fizera que hoje suponho, se tratava antes de psicografia. No entanto, aprendi um pouco de música com um excelente professor. Cheguei a dedilhar o piano, mas não podendo prosseguir com esse estudo por dificuldades invencíveis, fui obrigada a renunciar também a esse ideal. Essa era a minha aprovação. Renunciar sempre. Sempre renunciar a tudo. Renunciar também ao desejo de estudar. Outra grande lição, muito importante para todos nós, considerando os perrengues que todos nós passamos também, e Ivone renunciava, obedecendo a esta dificuldade que a vida que lhe foi apresentando, e que nós também, muitas vezes, somos levados a exercer essa virtude da renúncia. Por outro lado, olha que coisa importante que está aqui, dentro da instrução. Mas fui muito habilitada em prendas domésticas, como eram a maioria das jovens do meu tempo. Bordados, costuras, pintura, flores, crochês, rendas, etc. Recebi educação patriarcal severa, afastada da sociedade, sem viver no mundo, aplicada de preferência ao trabalho mental. Fato que, se por um lado favoreceu-me mais tarde o recolhimento necessário à tarefa mediúnica, por outro prejudicou-me, pois tornei-me excessivamente tímida, triste, dificultando-me a luta pela vida, quando ao perder os meus pais, necessitei trabalhar para viver numa cidade como o Rio de Janeiro. E nós vamos extraindo lições preciosas para os dias atuais. Depois ela vai falar sobre instrução religiosa, no item 4 que selecionei para vocês. Nasci no ambiente espírita, por assim dizer, e por isso nunca tive outra crença, senão a espírita. Meu pai tornou-se espírita, embora não militante, desde antes do meu nascimento, tanto assim que logo nos primeiros dias da minha vida terrena, ele perguntou irreverentemente a um médium de seu conhecimento. Na curiosidade natural humana, pergunta aos espíritos quem foi essa menina em existência passada. O médium concentrou-se e respondeu após alguns minutos. Ela teve uma existência em que foi camponesa na Bélgica. Seu passado foi bem tumultuoso. O que mais tarde os acontecimentos confirmaram. Mas olha que interessante outra lição aqui, para todos nós. Para nós, os pais, principalmente. Recebi, portanto, de meu próprio pai as primeiras lições da doutrina e prática do Espiritismo e do Evangelho. Ele fazia, já naquele tempo, reuniões de estudos doutrinários com os filhos, semanalmente, o que a todos nós solidificou no conhecimento espírita. Tive professoras católicas e até frequentei o catecismo, mas não acatei o sentimento católico, o ensinamento católico, embora sempre respeitasse a igreja, como respeitei todas as religiões. E a gente vai aprendendo com Ivone. E olha na sequência. Ao completar 12 anos de idade, meu pai pôs em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, aos quais me acompanharam na travessia da vida e que estudo até agora, sem jamais me cansar de sua leitura. São esses os meus livros preferidos. Olha a lição de Ivone Pereira para todos nós. Os meus livros preferidos de toda a bibliografia espírita, a par do Livro dos Médiuns. Aliás, eu sempre acatei e venerei mesmo toda a obra da codificação espírita. Aos 13 anos comecei a assistir a sessões práticas de espiritismo, as quais muito me encantavam.
pois eu via com a minha mediunidade, hoje entendo isso muito mais, eu via os espíritos se comunicarem, inclusive o doutor Adolfo Bezerra de Menezes e demais assistentes espirituais. Para mim foi um grande aprendizado de prática espírita desde a adolescência, o qual muito tem valido aos meus variados desempenhos na seara espírita. E a gente vai se encantando mesmo. Eu vi que muitas pessoas aí se manifestaram, maravilhoso estudo, emocionante, estou gostando. E eu fiquei encantado ao ler isso aqui outra vez. Eu já li isso aqui mais de uma vez, mas hoje ao preparar a palestra, eu fiquei encantado de novo, fiquei emocionado. Falei, meu Deus, que tesouro que está aqui, esquecido dos espíritas, e que precisa ser constantemente lembrado. E depois no item 5, mediunidade, olha o que ela vai dizer. A mediunidade apresentou-se em minha vida ainda na infância, conforme relato no livro Recordações da Mediunidade. Com 1 mês de idade de nascida, ia sendo enterrada viva, devido a um fenômeno de catalepsia, morte aparente, que sofri, fenômeno que no decorrer de minha existência repetiu-se muitas vezes. Aos 5 anos, eu já via espíritos, e com eles conversava, e assim continuei até os dias presentes. Nunca desenvolvi a mediunidade. Olha que interessante, gente. Nunca desenvolvi a mediunidade. Ela apresentou-se por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la, pois, em verdade, não há nenhuma necessidade de desenvolver essa faculdade mediúnica. Ela se apresentará sozinha se realmente existir, e se formos dedicados às operosidades espíritas. O que é necessário, naturalmente, será educá-la. Depois ela vai dizer, como médium psicógrafo, trabalhei a vida inteira, de 1926 até 1980. Já pensou? Como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles, Roberto de Canalejas, e outros cujos nomes nunca soube. Fui e até hoje sou médium, conselheiro, classificação dos médiuns, vídeo livro dos médiuns, psicanalista e passista, assistida pelos mesmos espíritos. E aí ela faz um relato da sua mediunidade, também que está aqui, eu não vou ler para não se tornar muito longo, mas olha outra coisa importante dentro do tópico mediunidade. Minhas outras faculdades foram cultivadas com muito amor, perseverança e respeito, tendo eu seguido fielmente as prescrições do Livro dos Médiuns, sem nunca sofrer decepções ao obedecê-las. Vejam a lição da obediência, presente nessa personalidade incomparável. Segui sempre as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por mim velavam. E entre os humanos, observei orientações do eminente espírita Zico Horta, de Barra Mansa, que me guiou no meu início com grande critério e espírito de fraternidade. E a minha maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade, principalmente no setor de receituário e passes para curas. Muito importante também destacar esse detalhe, que pratico há 54 anos. Vejam que isso foi escrito em 1981, então você volta 54 anos atrás. Durante 54 anos, médium na área de passes, de cura e receituário. Fui também médium palestrante, orador. Falei na tribuna espírita, assistida pelos mentores espirituais, do ano de 1927 até 1971. 44 anos, portanto, só deixando de fazê-la por ordem dos guias espirituais. Aí ela entra no campo das curas. Durante 54 anos e meio, pratiquei curas espíritas através do receituário homeopata e passes e até através de preces. Consegui muitas vezes curas em obsidiados,
com certa facilidade, ajudada por companheiros afins. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores e sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. Olha que lição maravilhosa, que me embarga a voz. Curava obsessões. Porém, se Deus o permitia, não só no recinto dos centros espíritas, com sessões organizadas, mas também em serviço de passes, em gabinetes apropriados, servindo-me de médiuns auxiliares e até na residência dos próprios doentes. Conservei-me sempre espírita, e médium, muito independente. Jamais consenti que a direção dos núcleos onde trabalhei boicotasse e burocratizasse as minhas faculdades mediúnicas. Consagrei-as aos serviços de Jesus e apenas obedecia irrestritamente à Igreja do Alto, e com elas exercia a caridade a qualquer dia e hora em que fosse procurada pelos sofredores. Para isso, aprofundei-me no estudo severo da doutrina, a fim de conhecer o terreno em que caminhava e conservar com razão a minha independência. No entanto, observei a rigor o critério e os horários fixados pelos poucos centros onde servi, mas jamais me submeti à burocracia mantida por alguns. Se não me permitisse atender necessitados no centro, por isso ou por aquilo, em determinados dias, eu os atendia em qualquer outro lugar, fosse em minha casa ou na deles, e assim consegui curas significativas, pois aprendi com o Evangelho e a doutrina espírita que não há hora nem dia para exercer o bem. Que nobre mulher, que autoridade moral neste comportamento. E por outro lado, ainda dentro do capítulo de curas, as curas que consegui foram realizadas com simplicidade, sem qualquer formalismos, nem inovações na prática espírita. Sempre fui avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos e jamais aceitei as homenagens que quisesse me prestar. Organizei um posto mediúnico em minha casa, provi-o de medicamentos homeopatas à minha própria custa e trabalhei sozinha, fazendo assim o culto do Evangelho diariamente, a sós com os guias, porque a companheira com quem eu morava não admitia o espiritismo. Tirava receitas pela manhã e fornecia remédios, mesmo alopatas, gratuitamente. Aplicava injeções em doentes pobres, costurava para eles e nada cobrava. Era o que eu podia fazer sozinha. Durante 8 anos realizei esse trabalho. Atendi os favelados, pois residia próximo a uma favela. Fazia passes e assim consegui curar e ajudar alguns. Estabeleci minhas aulinhas de costuras e bordados a moças e meninas pobres que nada sabiam, e gratuitamente consegui levantar a crença em Deus em muitos corações. Foram 8 anos de provações e testemunhos terríveis que pude vencer graças ao amparo da doutrina. Que coisa bonita ler esses depoimentos que se estendem pelas páginas deste maravilhoso livro, que tenho como um dos meus preferidos. E depois, no item correspondência, ela vai dizer: sempre gostei de escrever. Escrevia por qualquer motivo. Ora, um dos mais gratos trabalhos que exerci à luz do Espiritismo foi através de cartas. Sólidas amizades criei e mantive à distância, escrevendo e recebendo cartas.
Estes eram geralmente doutrinárias, mas fraternas e amigas, quer de parte dos correspondentes, quer de minha parte, mas não cheguei a conhecer pessoalmente a maior parte dos meus correspondentes. Jamais deixei de responder a uma carta que recebesse, e eram muitas, a não ser que o correspondente se excedesse, exigindo de minha mediunidade investigações pessoais que os códigos doutrinários e o bom senso da razão não permitiam. Mesmo assim, muitas vezes, a essas impertinências, eu respondi esclarecendo sobre as inconveniências de certas indagações aos espíritos, que poderiam redundar em mistificações e, portanto, em alquebramento da própria mediunidade. Eu encerro aqui esta parte. É um resumo, é uma coletânea, não é mesmo? Deste livro, A Luz do Consolador, no texto escrito pela própria Ivone para o livro A Luz do Consolador e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas, como disse a vocês, nós tiramos muitas lições. Eu relacionei 17, eu já li para vocês, simplicidade, discrição, seriedade, responsabilidade, fidelidade ao Evangelho e Espiritismo, comprometimento com a mediunidade, mediunato, caridade em sua ampla prática, disciplina, coragem, necessidade do estudo constante, amor aos sofredores, especialmente suicidas e obsessores, falta acrescentar aí, obediência, resignação nas provações, resignação nas adversidades, humildade de comportamento, exemplos variados que nos são hoje verdadeiras orientações e renúncias. A vida de Ivone é saturada de renúncias variadas. É uma vida de dedicação ao bem. E muitas histórias, naturalmente, surgiram desta vida tão rica que estou trazendo para vocês. Muitas histórias que foram contadas por muitos companheiros que tiveram acesso direto a ela, que conviveram com ela. Ivone despertou no coração de muitos amigos espíritas sentimentos de imensa gratidão e aprendizado. Foram muitos. Eu tive a oportunidade de conhecer Augusto Marques de Freitas e de conhecer também o nosso querido Rony Maia. E eu quero pedir ao Rony que adentre os bastidores dessa sala. Nós vamos trazer o Rony para cá, porque o Rony é um grande estudioso da nossa Ivone do Amaral Pereira. E assim que o Rony entrar, Eduardo, eu vou pedir para você colocar o Rony aqui na tela para conversar conosco. É um presente para os nossos telespectadores. É uma surpresa para a Sociedade de Estudos Espíritas Feirense de Feira de Santana, na Bahia. E é um presente ao nosso coração, esse amigo dedicado, o nosso querido Rony Ricardo Maia, de volta. Boa noite, Rony. E é um presente ao nosso coração, esse amigo dedicado, o nosso querido Rony Ricardo Maia, de volta. Boa noite, Rony. Boa noite, Oscar. E é um presente ao nosso coração, esse amigo dedicado, o nosso querido Rony Ricardo Maia, de volta. Boa noite, Oscar. Nós estamos com uma pequena interferência no som do Rony. Vamos ver se agora fica melhor. Gentilmente, Rony, você poderia desligar o seu YouTube? Vou deixar o YouTube, Rony? Eu acho que você está com o YouTube aberto também. Fica só no stream, por favor. Não, ele entendeu errado, ele fechou tudo. Rony, você deve estar com seu YouTube ligado, por isso que está reproduzindo o som na live. Então será importante você silenciar o YouTube para ficar só você. Deu certo? Está me ouvindo? Agora estamos ouvindo. E o Rony vai contar uma história para nós, porque o Rony, tanto quanto eu, é um apaixonado por Ivone do Amaral Pereira. Então, mais uma vez, boa noite. Tivemos uma falha aí na conexão com o Rony. Eduardo, faz o seguinte, vamos ver se agora vai. Vamos lá, Rony, por favor. Boa noite a todos, através da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense.
E a minha participação através do meu amigo Austin Peter Carrara para contar uma história que está no livro Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, pelo nosso prezado amigo, hoje no plano espiritual, Augusto Marques de Freitas. A história é a seguinte, é um fato verídico da intercessão do espírito Ivone Pereira para que menos um chegasse no plano espiritual através do suicídio. É a história do desempregado, cujo nome foi colocado apenas com as letras HEVL, que havia vindo da cidade de Santa Helena, no Maranhão, para uma frente de trabalho no Recife. E não conseguiu. E ele, muito pobre diante da situação, vendeu tudo que lhe pertencia, que era uma banca de legumes, de verduras que ele vendia, perdeu tudo, ficou praticamente à míngua, sem recurso, procurou as autoridades eclesiásticas, políticas, ninguém intercedeu por ele. E sentado em uma praça de nome Maciel Pinheiro, numa madrugada de julho de 1989, ele só tinha uma intenção: vou me matar. Via dormindo ao relento, no banco da praça, a esposa e os 2 filhinhos, um casal de filhos. Nisso ele olha para o lado, alta madrugada, e vê uma senhora distinta, muito bem vestida, bem apessoada, com uma aparência muito agradável, lhe passar a mão na cabeça. E ali trazer palavras de consolo, acalmando-o da possibilidade infeliz que ele estava enveredando, buscando a eliminação, a autoeliminação de sua vida. E ela vai conversando com ele, o acalmando, e lhe disse: eu vou lhe dar um endereço para uma cidade que você nunca ouviu falar. Você vai escrever para lá, encontrará ajuda e receberá a quantia necessária para você voltar para a sua cidade. Ela foi acalmando de tal maneira que ele entendeu aquela conversa, não percebeu aquela materialização, aquela alta madrugada, aquela senhora do seu lado, ele identificou como uma pessoa de fato. Era Ivone, intercedendo. E ela dita a ele o endereço da primeira localidade, ou do primeiro ambiente que teve o Centro Espírita Ivone Pereira na cidade de Rio das Flores, com um detalhe. Ela não colocou o Centro Espírita Ivone Pereira. Ela colocou o nome de Ângela Salles Borba Rangel e colocou o endereço João Paiva Lacerda, 200 e pouco, Rio das Flores, Rio de Janeiro. Ditou a ele, ele introjetou aquele pensamento, não perdeu o endereço nem o nome, e o orientou, está na carta, que no dia seguinte ele encontraria uma pessoa, um senhor, que lhe daria dinheiro para comprar papel e caneta e endereçar a carta. E ele aguardasse que chegaria a ajuda. E tudo foi providenciado. O teor da carta está no livro. Repetimos, Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, autor Augusto Marques de Freitas, a editora é Centro Espírita Leon Denis, Céus. E a HEVL descreve na carta a aparição daquela senhora, para quem ela pedira para que ele escrevesse. A carta chegou no Centro Espírita, seu Augusto chegou para as atividades rotineiras e encontrou a carta e outras correspondências. Como era em Rio das Flores, só no dia seguinte que Dona Ângela recebeu a carta. E telefonou, então, para a Dona Diva Siqueira de Freitas, ainda reencarnada, presidente hoje do Centro Espírita Ivone Pereira, colocando o teor para a Dona Diva com muita emoção. Por quê? Dona Ângela apenas havia emprestado o nome para compor a sociedade então nascente da instituição espírita. Não era frequentadora. E se candidatou e ficou com uma segunda tesoureira. Mas o detalhe, casada com um bancário, um casal de filhos, poderia providenciar essa remessa e o dinheiro, o depósito feito da cidade de Valença para o Recife. E tudo foi feito. O dinheiro chegou no Recife, no banco em frente à praça, onde a HEVL, ainda nos meados do mês de julho de 1989, estava fazendo seu ponto, vivendo, recebeu o dinheiro, ele vai à agência novamente, pede o telefone da agência bancária de Valença. No caso, ele conseguiu fazer o contato com o esposo, que era trabalhador do banco, de Dona Ângela, conseguiu falar com ela no telefone recebido, para que Dona Ângela
Agradecesse a gentil senhora de cabelos brancos que apareceu naquela noite tão decisiva de sua vida e o acalmou. E ele agora, com o dinheiro, poderia retornar para a sua terra natal com a sua família, a esposa e os 2 filhos. É uma história emocionante. Tempos atrás, há muitos anos atrás, com os estudos sobre Ivone Pereira, conversei por telefone com a dona Ângela, e o detalhe, ela não era conhecida com o nome completo, Ângela Salles Borba Rangel, tal qual veio na carta e no envelope. Ela era conhecida por Ângela Salles. São evidências, são as chamadas provas materiais que nós recebemos, muitas das vezes, das manifestações espíritas. E no caso de Ivone, de sua materialização e de sua intervenção para aquele candidato ao ato nefasto do suicídio, ela o conseguiu. Ajudou, e este, dentro do credo religioso dele, ele entendeu que era de fato uma senhora, ela não falou espírita, ela não ditou o nome do centro espírita, e outros detalhes. Ela tratou de um irmão nosso de caminhada. E mais, a carta está no livro, a grafia cheia de erros ortográficos ou gramaticais, mas aí mais um detalhezinho. O nome Ivone, porque ela se apresentou a ele, H-E-V-L, escrito corretamente, Y-V-O-N-N-E do Amaral Pereira. Praticamente não havia contestação nenhuma do pessoal de Valença. Ao ler o teor da carta, ao verem a constatação que Ivone, como espírito, acudiu mais um, como fez quando esteve reencarnada, como continua em espírito, fazendo o seu trabalho no labor para acudir, orientar e evitar o suicídio. Retornamos ao nosso nobre amigo Orson Peter Carrara, a todos os que estão nos acompanhando com votos de uma boa noite, muita paz e obrigado, Orson. Está brilhante, como estão colocando, está emocionante você ler a autenticidade do texto de Ivone para divulgá-lo. Rony, meu amigo, muito obrigado. Eu quis chamar o Rony, surpreender aqui na live, né? Não falei para ninguém que isso ia acontecer, justamente para trazer a emoção do Rony. Rony, eu falei das lições de Ivone e que nós podemos extrair. Será que faltou alguma lição, Rony, de todas aquelas que nós falamos? Belíssimo trabalho, Orson. Você temizou, colocou todos lá e abrindo com simplicidade que pode englobar praticamente só ele, ficaria só ele. Foi a dedicação, a vontade de servir, o esquecimento de si mesmo, a renúncia, o sofrimento que teve de uma vida em penúria, restrita, dependente, com relação às vidas faustosas que ela teve no passado, e foi um resgate, como a própria coloca, em Devassando Invisível, uma mediunidade para reparar um passado delituoso. E ela o cumpriu. Muito bem. E você está colocando exatamente. Que bonito, viu, Rony? Alguns amigos nossos comuns estão acompanhando aqui, inclusive saudando a sua presença. Eu vi a Ilza Gordinha. Pois é, e também a nossa querida Livramento, que está nos acompanhando diretamente da França. Livramento, que se declarou também apaixonada por Ivone Pereira. Muito obrigado, Livramento, pela sua presença aqui, viu? Então, nós queremos agradecer a vocês todos, porque me perdoe a emoção durante a fala, mas é impossível não se emocionar com o trabalho desta incomparável médium, que me toca profundamente o coração, como tocou do Rony, como tocou do Augusto Marques, como tocou de Pedro Camilo, como tocou do nosso Beto Sabadini, como tocou de tantos outros amigos que estudam, o Gerson Sestini e tantos outros amigos que se impressionam com exemplos, ensinos dessa maravilhosa médium que deixou este legado para todos nós aprofundarmos o conhecimento espírita. Eu quero dizer
que o Rony, que está aqui do meu lado, mais o Beto Sabadini, fizeram um trabalho específico sobre Ivone Pereira também, durante o nosso EAC, o Encontro Anual Caibar Schütte. Esse trabalho dos dois falando sobre Ivone, o Beto também é um estudioso biográfico, e eles fizeram esse trabalho aproveitando-se da oportunidade do evento que nós convidamos. E vocês, se quiserem assistir, está disponível no canal do YouTube do Instituto Caibar Schütte, que vocês vão encontrar no YouTube. Existem 2 canais Caibar Schütte, mas vocês vão procurar Instituto o Caibar Schütte, e lá vai aparecer Instituto Caibar Schütte. E vocês vão procurar a playlist EAC 2021, onde vocês vão encontrar esse trabalho do Rony Ricardo junto com o Beto Sabadini. Como vocês viram, trata-se de uma vida de exemplos. Trata-se de uma vida que norteia a todos nós as responsabilidades para com a doutrina espírita, para com a mediunidade, para com a vivência do Evangelho e do próprio Espiritismo. Deixo para vocês, o objetivo principal foi motivá-los, foi sensibilizá-los para estudarem, para lerem o livro À Luz do Consolador, como bem dissemos aí na nossa abordagem. E deixamos aqui a nossa gratidão, o nosso abraço e os votos de um Feliz Natal, de um próspero Ano Novo e, naturalmente, um excelente retorno às atividades presenciais. Muito obrigado aos amigos do Irmãs Anastácia em Botucatu pela oportunidade tão maravilhosa ao meu coração. Prossigam, amigos, é o nosso dever. Até breve.